Bem-vindos a mais uma entrevista Inside Leader. Hoje temos Paulo Barradas connosco, o líder do grupo Lufarma, a quem começaria por perguntar como é que começou tudo isto, como é que começou este grupo, como é que começaram todas estas iniciativas que resultaram em toda esta dimensão que atualmente existe. Olá Paulo, muito obrigado por terem tido esta iniciativa. Acho que é muito útil para contaminar os nossos jovens com o sentido empreendedor. Precisamos muito de empreendedorismo, precisamos de sonho e, portanto, tenho uma história para contar de sonho, de empreendedorismo e de resultados, que é o mais importante. Mas para haver resultados tem que haver sonho e, portanto, tem que haver esta contaminação que eu tive também na altura própria. E sou filho de uma empreendedora que me contaminou com o fazer coisas, com a ação e com o sentido de tempo. O tempo passa e, portanto, mesmo que pensemos que vai demorar muito tempo a acontecer, vale a pena alimentar o sonho e perceber que o tempo passa e que vamos chegar lá. E de facto o tempo passaram-se os anos e tudo começou com uma pequena unidade de negócio, uma farmácia, onde fiz o meu trajeto inicial e onde me deu uma visão e conhecimento grande para depois traçar a estratégia da Lufarma. Foi exatamente na farmácia que eu senti as necessidades que a população portuguesa tinha de acesso ao medicamento, as dificuldades era nessa altura, e hoje ainda pior, mas nessa altura era o país que mais horas trabalhava para adquirir a sua casa, o seu carro, educar a sua família e também comprar uma caixinha de medicamentos. Era difícil. E, portanto, isto motivou-me a pensar de onde é que vimos, onde é que estamos, para onde é que vamos e qual é a nossa missão no mundo. E, de facto, a minha missão achei sempre que era contribuir para um acesso mais fácil a medicamentos. Produzir medicamentos de qualidade a custos muito acessíveis e com isso contribuir para termos um país mais justo, empregar gente, criar mão de obra, exportar se as coisas corressem bem e foi assim. Claro que as coisas não aconteceram de repente, tivemos que ter a paciência de saber esperar, mas sempre com assertividade e com um rumo que nos fez transportar até aos dias de hoje. E quais foram as principais etapas desse percurso? Como é que as coisas foram acontecendo? Foram muito planeadas ou foram fluindo e aproveitando as oportunidades? Foram muito planeadas, mas fomos também aproveitando as oportunidades e planeando sempre o futuro, sempre com um horizonte, sabendo sempre onde é que queríamos chegar. E as coisas aconteceram em 3 tempos. Aconteceram esse primeiro tempo na farmácia. De facto, a farmácia deu-me uma estrutura de conhecimento, de aproximação ao consumidor final, de estratégia nacional na área do medicamento muito importante. Depois veio o tempo do associativismo, foi uma fase da minha vida muito importante, em que me envolvi na Associação Nacional das Farmácias, na Ordem dos Farmacêuticos, fui presidente de uma cooperativa aqui de Coimbra, que hoje é plural e em boa hora o fiz porque estava falida nessa altura, portanto chamaram-me louco em me envolver nessa estrutura, que estava em falência técnica e que recuperámos. E, portanto, isso deu-me também uma confiança e deu-me grupo. Percebi que trabalhando em grupo é muito mais fácil do que trabalhar sozinho. Aliás, eu acho que hoje quem faz as coisas sozinhas não faz. É impossível. E, portanto, deu uma confiança em mim, a autoconfiança e a confiança no grupo, que éramos rapazes capazes de fazer coisas. E quando surgiu o terceiro tempo, foi o tempo da indústria. E eu estava a tomar o pequeno almoço ao lado da minha farmácia, quando leio no jornal que a Bayer tinha decidido vender a sua fábrica em Coimbra. O primeiro raciocínio foi: o que nós todos pensamos, que chatice, vivemos numa época miserável, num país que não tem futuro, numa cidade que vai morrer,
porque é mais uma unidade industrial e liderada por uma empresa multinacional, como era a Bayer, que vai fechar no nosso país, uma empresa que transportou ao longo de tantos anos tanto conhecimento e que o vamos perder. Logo a seguir veio o outro raciocínio, mais arriscado, que foi pensar, não, isto fecha se nós permitirmos que feche. Se não houver ninguém aqui que dê o corpo ao manifesto, que arregace as mangas, que desenhe um projeto empresarial que ajude a viabilizar aquela unidade industrial. E de maneira que comecei nessa altura a contar espingardas, como se diz, e a perceber quais eram os pontos fortes. Os pontos fortes era o nosso grupo, era a nossa capacidade, a nossa dinâmica de fazer coisas, o termos provado já por várias vezes que éramos capazes de fazer, nomeadamente a cooperativa deu-nos uma autoconfiança muito grande, porque fizemos uma recuperação fantástica, certificámos em qualidade, fundimos empresas, reestruturámos todo o grupo empresarial na altura e, portanto, deu-nos essa autoconfiança para fazer. E senti-me também que se não o fizesse, que não me ia sentir bem com a minha consciência. Porque o país tinha-me oferecido um curso superior, tinha tido uma educação que merecia ser posta ao serviço dos outros. E pôr ao serviço dos outros é encontrar a nossa missão e centrá-la nos outros. E, portanto, achava que Coimbra que merecia mais, que as pessoas que trabalhavam na altura na Bayer que mereciam mais, e portanto foi esse o ânimo que nos levou, juntamente com um projeto muito estruturado e com conhecimento adquirido nas farmácias e no associativismo, de uma estratégia, desenhámos uma estratégia que de facto que tem sido ganhadora, pelo menos até aqui, porque nós em 20 anos tínhamos 58 pessoas, muitíssimo bem preparadas pela multinacional Bayer, e hoje somos um grupo empresarial de 19 empresas, é mais bonito dizer assim, 19 anos, 19 empresas, exportamos 90% do que fazemos e passamos dessas 58 pessoas para um grupo de 700 pessoas. Portanto, nunca falhámos com os vencimentos, temos um projeto muito bem estruturado, que também o desenhamos em períodos de 10 anos. Os primeiros 10 anos foram anos de desenvolvimento e estruturação de toda a ideia de negócio. Foi anos que fizemos muitos contactos, que estabelecemos uma rede de contactos fortíssima, que demos os primeiros passos na área da investigação e desenvolvimento. Hoje empregamos 130 cientistas no nosso centro de investigação e desenvolvimento. Foram anos em que lançámos muitas empresas, portanto foram os 10 primeiros anos foram de facto fundamentais. Sucederam-se os outros 10 anos foram anos de consolidação do trabalho feito nesses 10 anos anteriores, e agora temos pela frente um conjunto de projetos que achamos que nos vão levar ao crescimento. E, portanto, esta terceira década apelidamos-la de crescimento, de aceleração, inclusive submetemos ao IAPMEI um projeto de investimento que lhe chamamos o Acelera 2030, porque temos a consciência que temos mesmo que acelerar. Temos uma equipa muito sólida, temos gente fantástica, foi também um dos pressupostos no início, foi o empregar gente, o sentido social e a responsabilidade social de termos que ser uma empresa empregadora. Quando não tínhamos outros indicadores para medir a evolução do projeto, medíamos em número de postos de trabalho e, portanto, não tínhamos outros clientes, tínhamos um cliente único que era a Bayer. Produzíamos de acordo com um forecast que eles nos davam e, portanto, não tínhamos outros clientes, não tínhamos outros produtos e então avaliavam-nos a nossa desempenho porque tínhamos mais pessoas a trabalhar. E, portanto, se tínhamos mais pessoas que no ano anterior ou que no mês anterior, era sinal que estávamos a ganhar confiança no projeto e que o projeto deveria estar em crescimento.
E, portanto, houve sempre esta vontade de criar trabalho, de criar uma lógica para as pessoas, de orientar o projeto, no fundo, centrado nos outros e não é nós próprios. E, portanto, essa é uma atitude que temos tido desde o início e que é muito importante, que é centrar nos outros e não centrar nos nossos umbigos e nas nossas pessoas. E o que é que aquilo que estamos a viver agora vai condicionar essa aceleração? O que é que vai mudar a partir daqui? Olha, vai mudar. Nós temos esse projeto que falei de investimento, que é um projeto generoso. Vamos alterar, estamos já em grande alteração. Este ano permitiu-nos olhar muito para dentro. Nós, durante estes 19 anos, andámos sempre virados para fora à procura de clientes, com a ansiedade de termos que substituir essas produções da Bayer, o que aconteceu ao fim de 4 anos, de ter novos clientes, novos parceiros e, portanto, percorremos o mundo, andávamos sempre fora. Este ano foi um ano que permitiu olhar para dentro, olhar para a estrutura, estar mais próximo das pessoas, dar mais atenção, e foi um ano de crescimento impressionante. Nós fizemos muitas formações, nós implementámos muitos sistemas de informação, estamos muito imbuídos do espírito do 4.0, e acho que esta pandemia veio acelerar a digitalização e veio acelerar todos esses processos. Há muitos anos que nós desenvolvemos a nossa atividade baseada muito em auditorias dos clientes. Nós não conseguimos ter um cliente que não nos venha auditar, portanto somos uma empresa de porta aberta permanente para o mercado. Todas as semanas ou de 15 em 15 dias temos auditores internacionais a entrarem-nos pela porta dentro e consideramos esse um dos valores importantes da organização, porque permite-nos fazer a melhoria contínua através dessas críticas, dessas análises e de quem sabe mais do que nós. Portanto, temos a humildade é outro ponto muito importante para a melhoria contínua e para a aprendizagem e sermos homens. E portanto temos tido essa humildade, podíamos pensar, já somos tão bons, isto já vinha do tempo da Bayer, sabemos fazer, vêm estes tipos para aqui. Nunca tivemos essa atitude. A atitude foi exatamente o contrário, foi venham, ajudem-nos, venham ver o que é que estamos a fazer menos bem, onde é que podemos melhorar. E portanto as auditorias foram determinantes na nossa estratégia de qualidade do grupo. Sentimos também que são muito pesadas e sentimos que, trabalhando para outros clientes, eu digo isso muitas vezes, a fábrica, a empresa não é nossa, a empresa é dos nossos clientes, são eles que nos pagam os salários a todos. E portanto, para haver este negócio tem que haver confiança. E para haver confiança tem que haver transparência. E essa transparência temos vindo a trabalhá-la neste 4.0, no sentido de permitir ao cliente entrar cá dentro, não quando compra o voo na TAP para vir a Portugal, mas sempre que se senta no seu gabinete, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país europeu, senta-se no gabinete, entra no sistema e imediatamente sabe se o seu produto está a ser produzido, quando é que vai ser produzido, quem é que o está a produzir, se tem formação para isso ou não, quem é que está a verificar, portanto, se há desvios na produção, portanto, tem acesso a uma completa transparência dos nossos processos. E se nós tivermos a coragem de dar essa transparência ao cliente, vamos criar laços de confiança cada vez maiores e vamos facilitar-lhe a vida também, vamos evitar voos, vamos diminuir a pegada de carbono, que é hoje uma preocupação que todos temos que ter, e eu acho que essa que é a grande mudança desta pandemia. É sermos humildes, é pensarmos que estamos todos no mesmo barco e que temos que mudar as nossas atitudes, porque senão vamos ter outras pandemias, vamos ter outras se calhar piores que esta, porque esta é combatida no sofá, no conforto das casas, e as outras poderão ser muito piores. E portanto pensar que temos só um planeta, que é a nossa casa comum e que temos que todos trabalhar nela, porque se assim não for,
o mundo vai ser muito difícil de gerir. E, portanto, esta é a grande alteração que eu acho que nos vai fazer pensar duas vezes, diminuir essa pegada de carbono, alterar as atitudes que temos tido, o consumo que temos feito, e em termos de trabalho vamos ter outras metodologias também. Nós ensaiámos muito bem o que é trabalhar a partir de casa e estamos verdadeiramente admirados com o sentido de responsabilidade que as pessoas têm tido, a forma como evoluímos este ano com o trabalho feito a partir de casa. Tivemos metade da equipa em casa a trabalhar, tivemos outra metade na fábrica, que não tem essa possibilidade, senão a fábrica para. Apelei, enquanto as televisões diziam para as pessoas estarem em casa, eu apelei todos os dias para virem trabalhar. Criámos condições de segurança dentro do que é possível fazer-se extremas e felizmente nunca parámos um dia. Mas, portanto, acho que isto que veio apelar ao sentido de responsabilidade de cada um, sentimos-nos todos mais humildes, mais responsáveis e mais focados nos nossos objetivos. Portanto, as pessoas estão mais sensibilizadas para as dificuldades. Esta, para mim, é uma das maiores crises de todos os tempos, embora as pessoas não tenham sentido ainda exatamente o que se está a passar, mas é de facto uma crise muito, muito grande e que vai ter reflexos no futuro, com uma dívida tremenda, com dificuldades muito grandes, o adiar das dívidas, elas vão cair, os postos de trabalho que se perderam, a economia que se destruiu, os impostos que se deixaram de pagar, a despesa pública que aumentou com os postos de trabalho que estão em casa sem trabalhar. Portanto, isto vai custar muito caro à sociedade e, portanto, tem que ser com muita humildade e com muito foco nos nossos objetivos e tratando sempre da casa comum que vamos resolver esta situação. Portanto, sou um otimista, tenho muita esperança no futuro e tenho esperança que isto ajude a mudar comportamentos e a estarmos cada vez mais solidários uns com os outros e a pensarmos que não temos países, temos um mundo para tratar. E como é que ao longo deste percurso mudou o modelo de liderança? De uma pequena farmácia até um grupo com 700 pessoas, o que é que foi preciso mudar no modelo? Esse é o desafio maior que a indústria trouxe. Portanto, a farmácia trouxe-me o conhecimento, trouxe-me a aproximação ao mercado, o associativismo trouxe-me a estratégia e o sentido do bem comum, e a indústria trouxe-me exatamente os desafios da liderança. E as coisas foram acontecendo progressivamente, mas este desafio e este ano foi de facto um ano muito desafiante nessa área, porque até aqui eu dizia, durante os primeiros 10 anos, o marketing éramos nós, os recursos humanos éramos nós, não tínhamos ninguém. E eu dizia, se nos primeiros 10 anos não temos a capacidade de motivar estas pessoas a este projeto, nunca vamos tê-la. E de facto tivemos sempre essa preocupação de diálogo, de falar com as pessoas. A liderança não é mais do que falar, comunicar e falar verdade. Se falarmos verdade, se soubermos comunicar, se tivermos um foco, se tivermos um sonho e o soubermos comunicar, as pessoas vão perceber, vão se envolver nesse sonho. Se esse sonho for de interesse público, mais ainda. E de facto nós temos uma missão muito importante nesta empresa, que é produzir qualidade a custos baixos, democratizando o consumo de bens tão importantes de consumo como são os medicamentos. E numa área tão deficitária para todos nós, em que os Estados de todo o mundo gastam progressivamente mais do que a riqueza que conseguem gerar, que é uma escalada que não sei onde nos leva, mas que vamos tendo, felizmente, tecnologias sempre melhores, que nos aumentam a esperança média de vida, mas que nos criam também
um problema de orçamento muito grande, o estar nesta área ou poder contribuir com qualidade a baixo custo é de facto um espaço que temos que preencher e que vamos alimentando junto das nossas gentes. Por outro lado, se essa estratégia nos correr bem, se efetivamente conseguirmos chegar aos nossos doentes e crescer, vamos exportando, e por cada caixinha que exportamos vamos criando postos de trabalho, e portanto as pessoas têm isso muito presentes, que se trabalharem bem, se fizermos o bem, vamos ser cada vez maiores e vamos empregar cada vez mais pessoas. Empregando cada vez mais pessoas, temos cada vez mais massa crítica para fazer investigação e desenvolvimento. Temos uma equipa muito estruturada e já com dimensão nestas áreas. Fazemos mais D do que I, mais desenvolvimento que investigação. 90% dos nossos quadros do ID trabalham no desenvolvimento farmacêutico. Mas com isso criamos conhecimento e criamos equipas que são ambiciosas, e nós também, e que avançamos para a investigação. Temos já vários projetos a correr na área da investigação. Temos investigação dentro de portas e fora de portas. Temos permitido criar várias startups, spin-offs das universidades, porque divulgamos muito o que fazemos e contaminamos os outros. E eles pensam, se aqueles tipos são capazes, nós também seremos. Somos pessoas e tentamos aproximar-nos muito das universidades, porque um doutorado é uma pessoa rigorosa, que trabalha muito, que sempre trabalhou muito. Fazer um doutoramento requer muita disciplina, muito rigor, muitos olhos postos lá fora no que se faz, muita pesquisa, e portanto esses são os valores que nos interessam e que nós defendemos. E, portanto, aproximamos-nos muito das universidades, criamos grupos de trabalho com essas pessoas e, portanto, já lançámos uma série de spin-offs. Somos hoje Business Angels também. E, portanto, temos uma sociedade que é a A2B e, portanto, temos vindo com capital semente e com alguma aproximação às universidades. Eu costumo dizer que temos a estratégia da Cisco, de estar junto aos capitais de risco. Foi assim que nós nascemos também, com capital de risco, e junto às universidades, ao saber. E, portanto, não temos interesse em sermos grandes no capital de risco, temos interesse em fazer parte dessas estruturas, percebendo o que é que está a acontecer e tentando ajudar e acelerar o crescimento destas startups. Paulo, neste momento, a ideia que tenho é que os jovens estão um pouco confusos, no mínimo, com aquilo que está a acontecer. O que é que acha que eles devem ter em consideração neste momento, estando a estudar marketing, gestão e essas áreas relacionadas com as empresas? O que é que eles devem definir como prioridades para a sua vida? Eu na vida sou sempre muito otimista e acho que nós passámos, ainda ontem vi um filme interessantíssimo sobre quem nasceu em 1900. Quem nasceu em 1900, aos 14 anos, rebentou a Primeira Guerra Mundial. Aos 18 veio a peste espanhola. Depois veio a crise, a recessão de 1930, aos 30. Aos 45, a Segunda Guerra Mundial. Depois a do Vietnã. Depois portanto, foi uma vida em crise. Sobreviveram e são esses, muitas vezes, os nossos, agora, bisavós. Portanto, esta é uma crise. A crise é a oportunidade sempre, não é? Isto é uma máxima que se diz permanentemente e que eu acredito muito sinceramente nela. Eu acho que nós que somos uns meninos, a vida está mais fácil do que esteve em qualquer época anterior. Vivemos uma sociedade que consome, uma sociedade que viaja, uma sociedade que tem informação na palma da mão, que comunica com todo o mundo. Portanto, temos muitas facilidades.
temos também, isto não é só facilidades, portanto temos um mundo muito competitivo também, porque se há essas possibilidades, há muitos, aí, o cesto é único e há cada vez mais a ir ao cesto, e portanto é um mundo muito competitivo. Portanto, a fórmula que eu dou a esses jovens é que vivemos numa sociedade de trabalho e não de lazer, como muitas pessoas pensam, e esse trabalho é a nossa fórmula judaico-cristã de viver, de trabalho e de realização profissional. Nós realizamos-nos trabalhando e a vida é de trabalho. E quanto mais trabalho e melhor trabalho, mais digna é a nossa vida e mais felizes nós somos. Portanto, o que eu aconselho é, enquanto estudantes, serem bons estudantes e enquanto trabalhadores, serem bons trabalhadores. Prepararem-se, trabalharem, terem sonho, envolverem-se, serem proativos e, se assim for, se tiverem o sonho e se seguirem esse sonho, sempre com base em muito trabalho, vão ter sucesso, porque as oportunidades estão aí. E acha que há alguma área de conhecimento que seja particularmente determinante e que, por exemplo, presida aos critérios de seleção do vosso grupo? Há quem diga que o essencial é a tecnologia, há quem diga que o essencial é mais comportamental, é mais relacional, enfim, há muitas divergências em relação àquilo que é essencial. Qual é a sua opinião? O comportamental, o relacional, acho que é fundamental. São áreas muito são essenciais na vida, não é? Nós costumamos dizer no recrutamento que tentamos identificar, precisamos de pessoas boas connosco. Porque uma pessoa bem formada, uma pessoa boa, faz-se um bom profissional. Uma pessoa muito competente nem sempre se faz um bom profissional. Portanto, essas áreas comportamentais são de facto essenciais na vida, se queremos ter sucesso. Mas é muito difícil hoje. Eu acho que as pessoas que devem seguir o seu sonho, devem seguir, porque só assim conseguem dar tudo de si. E hoje é preciso dar tudo e mais alguma coisa, não é? E, portanto, só seguindo o sonho é que se consegue. Há áreas hoje, não se pode dizer, as engenharias são fundamentais, mas a economia e o direito não são menos. As artes, a parte criativa, hoje está muito em voga, que são áreas que os computadores e que a inteligência artificial têm menos capacidade de copiar e de fazer melhor do que o ser humano. E, portanto, acho que seguir o sonho, fazer o que achamos, eu costumo dizer muitas vezes que temos que fazer o que gostamos de fazer, o que achamos que somos bons e o que tem mercado. Agora, o que tem mercado digo mais baixinho, porque os mercados são tão voláteis e alteram-se tão depressa, portanto é seguir o que se acha naquelas áreas em que achamos que temos mais aptidões e que gostamos. E no momento da decisão, quando existem várias alternativas de escolha, várias empresas possíveis, o que é que acha que deve ser determinante antes de decidir? Aquelas em que vamos aprender. Mas nós aprendemos de várias fórmulas. Aprendemos, como fizemos aqui, a aprendizagem, que foi uma aprendizagem muito por nós próprios, não é? Envolvendo esses auditores, tentando criar parcerias com empresas que soubessem mais do que nós para aprendermos com eles, irmos com eles. Se estivéssemos numa empresa multinacional, de certeza que as coisas estavam muito mais estruturadas e poderíamos ter um nível de aprendizagem mais rápido, mas também puxar menos pela cabeça, porque as coisas estão muito mais organizadas. Portanto, o aprender tem muito mais a ver com cada um do que com o meio envolvente. Com a forma como nós procuramos, com o nosso interesse, com a nossa curiosidade, com a nossa força de querer saber e de aplicar esse conhecimento. Isto é um bocadinho vago, mas é assim. Sim. Porque ouvem-se muitos jovens queixar-se que escolheram mal, que decidiram mal, que não deviam ter escolhido aquela primeira oportunidade de trabalho.
De que forma é que, falou um bocadinho na comparação com as multinacionais, todos nós sabemos como é que elas funcionam, o que é que acha que faz a diferença entre uma empresa com um líder visível, que é acionista e que toda a gente sabe que aquilo é dele e que ele vai defender aquilo até eu acho que consequências? Traz um valor essencial, que é a confiança. A confiança é fundamental para precisamos cada vez mais de confiança, isso é essencial, e de segurança. A segurança é mais difícil hoje de trabalhar, porque as coisas são muito voláteis e as pessoas percebem isso, mas com um líder presente, eu costumo dizer que tem que nos aturar mais uns anos, não estamos a fazer valor para sermos promovidos para Paris ou para Nova Iorque, vamos ter que trabalhar aqui muitos anos e, portanto, isto dá segurança às pessoas e, portanto, as pessoas precisam sempre dessa segurança e isso acho que é um valor importante. Sim. Uma última questão. No meio de todo este desenvolvimento brutal, há aqui alguns fenómenos de diversificação, não é? Para outros negócios, diversificação para outros negócios que não têm nada a ver com o negócio central. Agora pensando nos empresários em geral, muitos deles fazem isso. Paulo, o que é que deve motivar essa diversificação? Deve ser a procura de novas oportunidades ou pode ser apenas, como penso que será o caso, o realizado mais um sonho? Isso é perigoso. É perigoso quando desfocamos. E, portanto, eu não aconselho ninguém a desfocar da sua área e daquela que as coisas aconteceram, foram acontecendo, mas é numa área completamente diferente, que nada tem a ver com isto, tem a ver um bocadinho com a minha forma de ser e de estar e da minha família, que somos pessoas de trabalho e de sonho também, de gostar muito de receber, de criar rede, e as coisas aconteceram no Alentejo, numa altura em que eu estava para comprar uma casa de fim de semana, que se transformou rapidamente num projeto empresarial que emprega 40 pessoas e em áreas completamente diversas da atividade farmacêutica. Eu costumo dizer, por piada, mas é verdade, que a fórmula que é sempre a mesma. A fórmula é de competência, tentar fazer as coisas bem, de qualidade, de medir o que se faz e inovação, fazer diferente, para surpreender o cliente. E, portanto, essa é a fórmula que temos usado na indústria farmacêutica e que eu uso também na hotelaria. E, portanto, o projeto do Alentejo é um projeto também que tem uma componente, relaciona várias áreas de produção industrial, que não é industrial, é quase artesanal, mas é produção, que é vinho. Produzimos vinho, produzimos cavalos, temos o restaurante, temos a hotelaria e temos uma componente de responsabilidade social muito interessante, que é tentar procurar naquela zona produtores fantásticos, muitíssimo bons, que produzem produtos de grande qualidade e que não sabem chegar com eles ao mercado. E, portanto, nós funcionamos como entidade certificadora e pomos a nossa marca nesses produtos. E, portanto, aumentamos o nosso portfólio e ajudamos esses pequenos produtores a serem alguém e a exportar. E, portanto, temos alguns bons exemplos, desde o mel, desde enchidos, o azeite. O azeite tem sido um produto que temos explorado muito para a Bélgica, para a Holanda, exportando. E, portanto, é um projeto muito difícil, mas que, ancorado nestes segmentos todos que acabei de falar, é sustentável. E, portanto, sentimos também, mais uma vez, que estamos a desempenhar um papel fundamental naquela região, a contaminar os nossos clientes internos e externos com a nossa paixão pela região, mostrando o que de melhor aquela região tem. E tem, de facto, mesmo estas regiões mais desfavorecidas e de baixa densidade, têm coisas maravilhosas para se mostrar. É o berço do cavalo puro sangue lusitano, fazemos vinhos ao nível do melhor do mundo, temos cavaleiros no locais ao nível do melhor do mundo, temos falcoaria,
temos agricultura, temos uma cozinha fantástica e temos gente que sabe fazer acolhimento e que acolhe de forma muito própria e muito próxima. De maneira que tentamos fazer o nosso melhor e tem corrido felizmente bem, mas com muito sacrifício. Eu há 12 anos que trabalhamos, eu e a minha mulher, a tempo inteiro, porque retiramos-nos de Coimbra à sexta-feira para trabalhar no Alentejo até domingo, regressar domingo e, portanto, isto é non-stop, é sempre a andar. Mas, portanto, eu achei que nessa altura em que estava para comprar uma casa, que não merecia, se calhar, uma casa. Merecia um projeto empresarial. Criar valor e riqueza, empregar gente e contribuir para aquela economia local. E foi isso que aconteceu e é isto que tem sido a nossa vida. Portanto, trabalho, trabalho, trabalho. Paulo, muito obrigado por este extraordinário testemunho e até breve. Obrigado. Obrigadíssimo, Paulo. Obrigado, até breve.